Gente, estamos de volta, né, às nossas aulas gravadas em estúdio. Vamos dar continuidade à matéria. Hoje eu gostaria de falar para você sobre salário de contribuição. Num momento anterior, quando nós estávamos conversando sobre as bases de financiamento, aquele princípio da diversidade da base, nós já conversamos um pouquinho sobre salário de contribuição. Entretanto, faz-se necessário retornar à matéria com mais detalhes, inclusive porque salário de contribuição é presença certa em qualquer concurso onde a matéria de previdenciário seja exigida. Então, nós vamos conversar hoje sobre salário de contribuição, lembrando a vocês, inicialmente, que o salário de contribuição ele tem dupla finalidade, certo? O salário de contribuição, ele serve para base de cálculo das contribuições dos segurados, exceto o segurado especial, e também do empregador doméstico. Então, vamos lá. Salário de contribuição é usado como base de cálculo de contribuições de segurados, exceto o segurado especial. E o salário de contribuição também é utilizado como base de cálculo para a contribuição de um patrão, do empregador doméstico. Vejam vocês que o salário de contribuição não é base da contribuição da empresa. No caso da empresa, a base de cálculo é a remuneração paga devida ou creditada. Aqui eu uso o salário de contribuição enquanto base desses contribuintes, entendendo que é um valor limitado a um teto que hoje é de R$ 3.218,90. Então, por exemplo, se eu tenho uma empregada doméstica que ganhasse R$ 4.000, com certeza nem a empregada doméstica nem seu empregador estariam contribuindo sobre os R$ 4.000. A base de cálculo para ambos, empregado e empregador doméstico, será a remuneração até o teto, ou seja, salário de contribuição. Portanto, a base será no valor de R$ 3.218,90. Só que o salário de contribuição, enquanto base de cálculo, tá? Nós vamos ter que esmiuçá-lo no sentido de fazer um entendimento claro de quais são as parcelas integrantes do salário de contribuição, aqueles pagamentos efetuados pelo tomador dos serviços, pelo empregador, que vão compor o salário de contribuição, assim como entender quais são aquelas parcelas pagas pelo contratante que não integram o salário de contribuição. Muito bem. Além do salário de contribuição servir como base, ele serve também para cálculo do chamado salário de benefício, dentro daquela lógica de que salário de contribuição, que é o valor sobre o qual o indivíduo efetua suas contribuições, vai ser usado para o cálculo de uma média dos maiores salários, que é o salário de benefício, e em cima dessa média nós vamos aplicar percentuais previstos na legislação para obtenção da renda que vai ser paga ao segurado. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, portanto, é disso. Salário de contribuição tem dupla finalidade, é usado como base de cálculo das contribuições, mas serve também para o cálculo do SB, salário de benefício, que vai ser usado, por sua vez, para o cálculo da renda dos benefícios. Então, vamos lá. No caso do salário de contribuição, enquanto base de cálculo, vocês devem lembrar da seguinte informação, tá? Quando eu estou usando o salário de contribuição aqui na condição de base, o 13º salário ou gratificação natalina integra o salário de contribuição, significando dizer que eu devo calcular contribuições
também sobre o 13º salário. 13º é base de cálculo de contribuições. Agora, quando eu estou calculando aqui o SB, o salário de benefício, que seria, minha gente, aqui, salário de benefício é uma média dos salários de contribuição ou uma média dos salários de contribuição vezes o fator previdenciário, tá? Então, quando eu estou calculando o SB, que eu vou usar os salários de contribuição dentro desta média, eu não vou ter aqui, tá, o 13º como integrante do salário de contribuição. Então, o 13º salário não integra o salário de contribuição quando eu vou fazer a média chamada salário de benefício, ok? Por outro lado, existe um benefício que se chama de auxílio acidente. Esse benefício, tá? Eu vou demonstrar aqui como é que ele é pago para a gente ter um entendimento. Vamos lá. Então, vamos dizer que eu tenha um empregado que sofreu um acidente, tá? Pode ser um acidente de trabalho ou não, é o chamado acidente de qualquer natureza ou causa. Ora, um empregado, os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é a empresa, tá? Garantindo a ele, portanto, licença remunerada para tratamento de saúde durante 15 dias. A partir do 16º dia, se permanece a incapacidade para o trabalho e ela não se demonstra definitiva, insuscetível de recuperação, ou seja, é uma incapacidade laboral provisória, o segurado ele vai se afastar pela Previdência Social, passando a receber um benefício chamado de auxílio doença. Então vejam só, aqui é o INSS que estará pagando este auxílio doença para o nosso trabalhador, que por estar incapaz para o trabalho, né, se encontra afastado de suas atividades. Então veja só, quando chega o momento em que a perícia médica do INSS entende que o nosso segurado pode voltar ao trabalho, que ele ficou curado, dentro das condições possíveis, ele ficou curado. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma espécie de alta. Esse indivíduo, tá, vai ser autorizado pela perícia para retornar à atividade. Nesse momento, vejam vocês, vai cessar o auxílio doença que vinha sendo pago a ele pela Previdência Social, tá? Mas nesse exame final aqui feito pela perícia, o quadro que se encontra diante do perito é o seguinte: temos aqui um segurado cuja lesão provocada pelo acidente encontra-se consolidada, leitura de consolidada, curou até onde era possível curar essa lesão, tá? Entretanto, essa lesão, ainda que estando consolidada, ela deixou sequela definitiva. E essa sequela definitiva provoca no trabalhador uma redução na capacidade laboral. Então, ele pode voltar a trabalhar, entretanto, vai retornar à atividade com a sua capacidade de trabalho reduzida. Diante deste quadro, tá, o que vai acontecer é que ele retorna à empresa, passando, portanto, na medida em que a empresa o mantenha em atividade, ele volta para a empresa e fica recebendo a remuneração da empresa, mas da Previdência ele vai receber a título de indenização um benefício chamado de auxílio acidente. Esse benefício será pago ao indivíduo até o momento em que ele venha se aposentar. Quando ele se aposenta, para de se pagar a este segurado o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente cessa por ocasião da aposentadoria, só que o auxílio acidente vai contribuir para o cálculo dessa aposentadoria. Veja, ele vai voltar à atividade e receber remuneração, não é verdade?
Remuneração é essa que até o teto é o salário de contribuição. E recebe também um valor pecuniário da Previdência Social sob a forma de auxílio acidente. Quando eu for calcular o salário de benefício dele, eu vou utilizar o valor da remuneração mais o valor do auxílio acidente para fazer a média dos salários de contribuição. Então, significa dizer que o auxílio acidente é um benefício previdenciário que, enquanto está sendo pago, ele não gera contribuição. Então, eu posso afirmar que o auxílio acidente não integra o salário de contribuição enquanto base de cálculo. Entretanto, quando eu vou calcular o salário de benefício, eu posso entender que a remuneração mais o auxílio acidente vai ser considerado como, os dois serão considerados como integrantes do salário de contribuição, respeitado o teto máximo de R$ 3.218,90. Então, voltando para cá, se eu pensar no auxílio acidente enquanto base, eu vou descobrir o seguinte, que o auxílio acidente enquanto base não integra o salário de contribuição. Agora, o auxílio acidente, quando eu for calcular o SB de uma aposentadoria, por ocasião do cálculo desse salário de benefício, para fins de aposentadoria, eu vou dizer que o auxílio acidente, ele integra o SC. Integra o SC para fins de cálculo do SB das aposentadorias, seja aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez ou até de uma aposentadoria especial, certo? Então, por exemplo, numa prova passada da ESAF, apareceu a seguinte afirmação: o 13º salário, ele integra o salário de contribuição para todos os fins? Quais são os fins do salário de contribuição? Ser usado enquanto base de cálculo e ser usado para cálculo do salário de benefício. Pois bem, o salário, o 13º salário, integra o SC enquanto base, mas o 13º não integra o SC enquanto é valor utilizado para cálculo do salário de benefício. Já o auxílio acidente, ele não gera contribuições, portanto não integra o salário de contribuição enquanto base, mas quando se tratar do cálculo de aposentadorias, eu devo utilizar o valor do auxílio acidente como integrante do salário de contribuição. Então, digamos que um dado trabalhador, ele vinha recebendo R$ 1.000 de remuneração da empresa e um auxílio acidente de R$ 300 da Previdência. No momento em que ele vá se aposentar, eu vou levar para a média não apenas os 1.000 que ele vinha recebendo enquanto remuneração, eu levo também o valor de R$ 300 correspondente ao auxílio acidente. Então vejam, o auxílio acidente ele não gera contribuição. O único benefício da Previdência Social que gera contribuição é o salário maternidade. Entretanto, o auxílio acidente, no momento do cálculo do SB, ele vai ser considerado integrante do salário de contribuição. Muito bem. Na próxima aula, nós vamos verificar o seguinte, nós vamos tentar entender quais são as parcelas integrantes do salário de contribuição enquanto base de cálculo, tá certo? Em seguida, vamos trabalhar na aula seguinte com as parcelas não integrantes do salário de contribuição e logo depois nós vamos tentar traçar as hipóteses de salário de contribuição para o empregado, para o avulso, contribuinte individual, definindo o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição. Então, até a próxima aula, gente. Vamos ver em seguida parcelas não ou integrantes do salário de contribuição.